Naquela mesma semana, eu comecei a inchar. Inchei muito, minha barriga ficou muito grande. Peguei uma infecção hospitalar. Correram comigo para o centro cirúrgico, abriram a minha barriga. Tiraram todos os meus órgãos. Tiraram de 2 a 3 litros de uma água preta, fedida dentro de mim. Eu fedi em vida. São os buracos dos tiros. Esses 2 buraquinhos aqui, ó. Aquela infecção que ninguém poderia fazer mais nada. Começou a sair por aqui, ó. Durante 3 dias, saiu todo pelo meu corpo. Saudação de paz, queridos. Estamos aqui no dia de hoje. Estarei gravando o meu testemunho junto com a equipe do Semeando Vida. E creio que através do meu testemunho muitas pessoas serão tocadas. Que através do meu testemunho muitas pessoas possam ser libertas. E que através da história, do milagre que Deus operou na minha vida, muitas pessoas possam crer e ter a esperança que Ele ainda continua mudando a história. E eu quero ler 2 versículos aqui. Salmo de número 118, versículo 17, versículo 18. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joel, que está aí me dando suporte nessa gravação. E que Deus continue abençoando toda a equipe da Pai na Semeando Vida. Salmo de número 118, versículo de número 17. E o 18 diz assim: não morrerei, mas viverei e proclamarei as obras do Senhor. O Senhor me corrigiu muito, mas não me entregou à morte. Com esses versículos eu quero dar o início, contar minha história, meu testemunho, o que Deus foi capaz de fazer na minha vida. Eu cresci num ambiente familiar, onde o meu pai, ele era alcoólatra, e todos os dias ele chegava bêbado em casa. E ele chegava bêbado e espancava minha mãe, espancava eu, espancava meu irmão. Lembro que a gente às vezes tinha que sair correndo, né, para casa dos vizinhos, correndo para casa até mesmo das fleiras, né, porque toda vez que ele chegava, ele batia na minha mãe, batia em mim, no meu irmão, então nós tínhamos que sair correndo de casa. E eu fui crescendo com aquela revolta dentro do meu coração. E com 13 anos de idade eu decidi então sair de casa, com o intuito de entrar na vida do crime. E o meu pensamento era esse: não me importava se morresse, se matasse, se alguma coisa acontecesse comigo. O que eu queria era sair daquele ambiente, sair ali da minha casa. Com 13 anos eu fui embora de casa e entrei na vida errada, na vida do crime. Eu lembro que eu pensava comigo mesmo assim: eu não passarei dos 15 anos de idade. As pessoas que andavam à minha volta se espantavam quando eu dizia isso, por tamanha maldades que eu já fazia com essa idade. Com 15 anos eu fui preso. Quando eu saí, eu tinha 16 anos de idade. Já saí conhecendo pessoas que faziam parte de um grupo que comandava bairros na cidade de Goiânia no tráfico de droga. E eu lembro que já com 17 anos já tinha fama, tinha dinheiro, achava que tinha uma vida feliz. Com 18 anos, exatamente no dia 20 de setembro de 2005, um dia normal para a vida que eu vivia. Vendi muita droga naquele dia. E quando eu fui embora para casa, a minha mãe, ela olhou para mim e disse assim: Paulo, não saia mais hoje de casa. Eu tive um sonho ruim. Eu sonhei com muito sangue e estou preocupada. Eu, um jovem com 18 anos, confiava no meu dinheiro, confiava nas minhas armas, confiava nos amigos. Olhei para minha mãe e disse: mãe, se alguma coisa acontecer comigo, é bom que eu descanso. Mas mal sabia eu, se eu tivesse morrido sem Jesus, não teria descanso nenhum. Eu lembro que eu tomei banho, peguei uma das armas, coloquei na minha cintura. A minha casa era exatamente no meio da rua, para a esquina de cima e a esquina de baixo.
Eu saí no portão e deixei a arma dentro da caixinha do correio. Fui até a esquina de baixo. Chegando na esquina de baixo, passou um jovem que andava comigo. Ele tinha o costume de sair comigo para as baladas. Ele negociava drogas comigo. Naquela noite ele passou, nem sequer olhou para mim, eu achei estranho. Ele saiu conversando no telefone. Quando eu comecei a voltar para o portão da minha casa, onde estava a arma, outro jovem vinha em minha direção, descendo da esquina de cima. Quando ele veio descendo, eu apertei os meus passos para chegar primeiro que ele no portão da minha casa. E quando eu cheguei, ele chegou junto comigo, colocou a arma na minha cabeça, eu consegui ainda me virar. Ele deu um pé de espada que atingiu o meu pescoço, saiu do outro lado. Eu consegui ainda apertar o controle do portão. O portão se abriu, eu fui entrando para dentro e deu mais 4 disparos que atingiram as minhas costas. E eu caí dentro de casa. A minha mãe veio correndo, chorando, dizendo assim, ó: eu te avisei. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. A minha irmã, com 8 anos de idade, ela passou a mão no meu sangue, passava no rosto dela, chorava e dizia assim: não morre, maninho, não morre. Eu fiquei desesperado. Fui tentar acalmá-las. Quando eu fui falar, minha voz não saiu. O sangue jorrava pelos 2 lados do buraco do pescoço, onde o tiro havia pegado. Fui tentar acalmar e não saía. Eu fui rastejando o meu próprio sangue e saí do portão para fora. Era 7 horas da noite. As pessoas estavam indo à escola, ouviram os disparos e vieram correndo. Algumas pessoas tentando ajudar, outras pessoas só por curiosidade mesmo, ficaram me arrodeando. E eu com muita falta de ar. O meu irmão chegou, viu aquela situação, aquelas pessoas em frente da minha casa, me tampando. Ele tentou entrar perto, chegar perto de mim, não conseguiu. Ele entrou dentro de casa, pegou uma das armas e começou a atirar para todos os lados. Ele acabou acertando um homem que caiu na esquina de cima. E alguém tinha ligado para o SAMU. O SAMU veio, levou aquele homem. Eu continuei sangrando e morrendo às mínguas. Todas as vezes que eu vou contar meu testemunho, eu destaco 3 coisas. Primeiro, que naquela noite eu tinha 5 armas dentro da minha casa, fora as armas que tinha com os vizinhos, os amigos que andavam comigo naquele tempo. Mas de nada adiantou, se não fosse a mão do Deus Todo-Poderoso para guardar a minha vida naquele lugar. A segunda coisa, a minha mãe tinha me avisado. E eu quero destacar algo para você jovem que vai ver esse vídeo. Escute isso que eu vou lhe dizer. Conselho de mãe é aviso de Deus. A minha mãe tinha dito: não saia hoje, eu tive um sonho ruim. Eu olhei e disse para ela: mãe, a senhora não sabe de nada. Deixa eu dizer algo para você, jovem. A Bíblia diz: honre o teu pai, honre a tua mãe, que seus dias serão prolongados sobre a terra. Quer ter vida longa? Honre o teu pai, honre a tua mãe, obedeça a eles. Honre eles. Eles sim são os seus amigos de verdade. Quando você mais precisar, são eles que vão estar do teu lado. Honre o teu pai, honre a tua mãe. A terceira coisa, eu estava ali sangrando muito, ainda consciente, mas mesmo assim, eu não conseguia pensar em Deus. Sabe por quê, queridos? Ninguém nunca havia dito de Deus para mim. Eu morreria sem sequer ouvir que Jesus me amava. Eu morreria sem nunca alguém ter pregado para mim. Sabe o que eu entendo em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Deus amou todos da mesma forma. E a Bíblia diz: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele não amou eu e você mais do que o ladrão, do que a prostituta, do que o traficante. Ele amou todos da mesma forma. Então escute uma coisa: nós somos o corpo de Cristo. O papel de pregar não é só do pastor, não é só do obreiro, não é só do missionário. Nós somos o corpo de Cristo. Então deixa Deus usar você. Fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus na sua escola, fale de Jesus para os seus vizinhos.
Um simples Jesus te ama pode salvar uma vida, pode mudar a história de alguém. Deixa Deus usar você. A Bíblia diz que como crerão se não há quem pregue? Nós somos a boca de Deus nessa terra. Eu lembro que alguém chegou de carro, o meu vizinho me pegou no colo, me colocaram dentro de um carro e foram para o CAIS. Em Goiânia, os postos de saúde é conhecido como CAIS. Chegando lá, já havia perdido muito sangue, já estava desidratado. A minha mãe em desespero, chorando muito. Entraram comigo dentro de uma sala. Lá os médicos tentaram pegar a minha veia e não conseguiam. E naquela noite, existe uma mulher. Essa mulher é enfermeira. E essa enfermeira, ela serve a Deus. Mas o mais importante do que servir a Deus, ela tem o amor de Deus na vida dela. Essa mulher, ela me conhecia. Ela sabia que eu fazia parte de um grupo que comandava o tráfico naquela região. Ela poderia ter olhado para mim, naquela maca, todo furado de bala e dito assim, ó: esse aí é só mais um que vai morrer. Ela poderia ter falado até assim, ó: bandido bom é bandido morto. Mas aquela mulher é diferente. Ela tem o amor de Deus, e quem tem o amor de Deus é diferente. Aquela mulher, mesmo sabendo quem eu era, ela chegou do meu lado, pegou na minha mão, começou a acariciar minha cabeça, me tratando como se eu fosse o filho dela, e disse assim, ó: meu filho, Jesus te ama e pode mudar a sua história. Eu fui impactado pelaquela palavra. Aquela mulher me viu naquela condição e disse que alguém me amava e tinha o poder de mudar a minha história. Eu apertei a mão dela, eu sussurrei, a minha voz não saía, ela leu os meus lábios. Eu disse: eu vou morrer. Aquela mulher cheia do amor de Deus, porque quem tem o amor de Deus tem autoridade. Ela segurou na minha mão e disse assim: ó, meu filho, você não vai morrer. Ela ficou o tempo todo do meu lado, fez uma oração comigo, conseguiu pegar a minha veia. E quando a ambulância chegou, ela disse assim, ó, me ajudou a colocar dentro da ambulância e disse: vai, meu filho, porque Deus está contigo. Aquela ambulância me levou para o hospital de urgência de Goiânia. Chegando lá, a imprensa já estava lá por causa da fama ruim que eu tinha. Alguns familiares meus estavam lá. Eu lembro que entraram comigo dentro da sala de reanimação. A minha mãe entrou atrás de mim. Lembro que o médico colocava ela para fora, ela entrava e dizia: eu não vou sair, eu vou ficar do lado do meu filho. O médico dizia: só não pode ficar aqui. Ela dizia: eu posso, porque ele é o meu filho. Escute, jovem, eu era um jovem que tinha dinheiro, tinha aquela falsa fama que o inimigo dá, cheio de amigos, aqueles falsos amigos. Mas quando eu passei por isso, quem estava lá era o meu pai, era a minha mãe. Escute uma coisa, jovem que vai ouvir esse vídeo: o seu amigo é o teu pai, o seu amigo é a tua mãe. Quando você mais precisar, são eles que vão estar do teu lado. O teu amigo é o teu pai, o teu amigo é a tua mãe, a sua família. Eles sim são os teus amigos. Lembro que entraram comigo dentro da sala de reanimação. Lembro que quando a minha mãe está lá, eu dizendo para o médico que ela ficaria lá, eu comecei a sentir uma dor no peito. Os meus dedos começaram a ficar roxos. Naquele momento eu dei uma parada cardíaca. Diz a minha mãe que quando eu parei, meu coração parou. O médico subiu em cima de mim, começou a fazer massagem cardíaca. Outro começou a empurrar a maca. E ela desesperada, chorando, entraram dentro do elevador, subiram ao terceiro andar, ela atrás. Entraram para dentro do centro cirúrgico, a minha mãe atrás. Ela parou na porta, entraram dentro de uma sala e me deram o primeiro choque. A minha mãe diz que ela ouviu o barulho do primeiro choque. Ela ouviu o barulho do segundo choque. No terceiro choque, tudo silenciou. Foi quando ela entrou em desespero.
ela começa a chorar, andar de um lado para o outro, chorando, dizendo assim: o meu filho morreu. Alguém me ajuda, o meu filho morreu. O meu filho morreu. Ela começou a gritar por todo o hospital no corredor. A imprensa que estava lá ouve aquela gritaíra, minha mãe gritando, dizendo que eu havia morrido. Coloca na internet. No dia seguinte, saiu em todos os jornais a seguinte notícia: jovem de 18 anos é baleado na porta de casa e morre no hospital. Porque o inimigo, ele gosta de dizer que destruiu tudo, que acabou com o projeto, que não tem mais jeito. Mas no terceiro choque, Jesus visitou aquele hospital e me ressuscitou. No terceiro choque, eu sentei na maca. Quando eu sentei na maca, eu lembro de todo o detalhe daquele momento. Sentei na maca, o médico segurou minhas costas. Eu comecei a colocar para fora todo o sangue que eu havia engolido. Coloquei todo o sangue para fora. Foi quando eles me deitaram, amarraram os meus braços assim, ó. Quem passou por cirurgia sabe o que eu estou falando. Me deram anestesia. Passei a noite e a madrugada no centro cirúrgico. Fiz 2 cirurgias ao mesmo tempo. Cortaram o meu pescoço, cortaram a minha barriga. Por volta de 3 da manhã me levaram para a UTI. Chamaram os meus pais em uma sala e disseram assim, ó: mãe, o seu filho passou por 2 cirurgias. O caso dele é grave. Ele está na UTI e algo de muito ruim aconteceu com o seu filho. O seu filho levou um tiro no pescoço, saiu do outro lado, cortou suas cordas vocais. E olha, mãe, seu filho nunca mais vai falar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você está ouvindo a minha voz onde você está. Se cumpriu na minha vida o que Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu posso estar aqui hoje, você está aí me ouvindo, achando que não tem mais jeito para você, achando que não tem mais jeito para o teu filho. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você que a palavra final é de Deus. Lembro que eu fiquei na UTI durante 4 dias. Lembro que quando eu acordei, o meu pai, acordei com a voz dizendo assim: Paulo, Paulo. Abriu meus olhos, era o meu pai. E eu lembro que quando eu abri os olhos, eu dei um sorriso muito lindo para ele. Sabe por quê, queridos? Eu sabia que eu havia morrido. E quando eu abri os olhos, eu tive certeza que o dono da vida tinha me dado a vida novamente. E eu gosto de destacar algo muito importante que eu passei naquela UTI. Eu estava dentro da UTI do maior hospital do estado de Goiás, que é em Goiânia, o hospital de urgências. E muitas pessoas ali, junto com a UTI, muitas máquinas, muitas pessoas, eu passava o dia todo ouvindo o barulho daquelas máquinas. Pip, 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 pip. Alguém tinha perdido a vida. Via os médicos correndo ali, tentavam fazer alguma coisa, não conseguiam. Eu lembro que eles cobriam aqueles corpos, e eu ficava ali tremendo, pensando: meu Deus, será que vai chegar a minha vez? Será que eu vou ser o próximo? As pessoas perdendo a vida do meu lado e eu consciente, respirando com a ajuda do aparelho. E algo muito importante eu aprendi naquela UTI. Primeiro, dar valor no fôlego de vida. E eu me lembro até hoje da oração que eu fiz naquele lugar. Eu falei assim: Deus, eu não quero que as pessoas que fizeram isso comigo passem pelo que eu estou passando. Eu entendo que Deus começou a trabalhar dentro do meu coração, lá naquela UTI. Porque a transformação de um homem, de uma mulher, começa de dentro para fora. Naquela UTI eu percebi algo bem interessante. Eu aprendi algo muito importante que nós deveríamos aprender. Naquela UTI eu vi que o dinheiro que eu tinha não era nada. Eu vi que aquela fama ruim que eu tinha não era nada. Eu achava que eu poderia fazer maldade com as pessoas. Eu achava que aquele falso poder que o inimigo dá para o traficante era alguma coisa. Mas quando eu estava dentro da UTI, eu percebi que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui.
Se Deus quisesse só desligar a tomada, nem aqui mais eu estaria. Eu vi que nós não somos nada. Pessoas que se acham alguma coisa. Nós estamos tudo debaixo do controle de um Deus poderoso. É dele todo o poder, é dele toda a glória, é dele toda a honra. Não somos nada. Lembro que comecei a melhorar cada dia mais. Saí da UTI e fui para a enfermaria. Os médicos ficaram surpreendidos com a minha recuperação. Com 11 dias eu saí daquele hospital. Lembro que eu saí usando uma bolsa de colostomia. Estava com o intestino para lá de fora. Saí usando uma mangueira que tinha que bater tudo e passar por essa mangueira para mim se alimentar. Saí usando um aparelho aqui no pescoço e saí sem falar. Fui embora para casa. Lembro que quando estava em casa, Deus enviou 3 anjos na minha casa. 3 anjos. Passou que anjo era esses? 3 senhoras que faziam parte do ciclo de oração de uma igreja. Aquelas mulheres me conheciam, sabia a minha história, sabia quem eu era. Mesmo assim, elas iam lá na minha casa todos os dias, oravam comigo, cantavam louvores, hinos todos os dias. Aquelas mulheres iam. Lembro que uma vez nas suas orações, eu apertei o aparelho que eu usava no pescoço, a minha voz saiu como uma voz de um robô bem baixa. E eu tinha o retorno médico marcado. E quando eu retornei no médico, eu fiz questão todo feliz, porque aquela voz baixa de um robô estava saindo, para quem tinha ouvido que não falaria mais, então eu estava muito feliz. Cheguei lá, apertei o aparelho e disse para o médico, bom dia. Ele olhou para mim e disse, você falou? Eu apertei de novo e disse, bom dia. Na mesma hora ele pegou, me levou para outra sala, me deitou em uma maca, colocou uma câmera e ele começou a observar minhas cordas vocais. E ficou surpreendido, porque elas continuavam cortadas. As nossas cordas vocais são assim. Nós falamos, elas balançam e emitem o som. As minhas foram cortadas, só porque nasceu uma carne sobre elas, sobre assim, e colou elas assim, ó. E aquela voz, que outra hora era uma voz baixa, como de um robô, foi melhorando, melhorando, e hoje eu falo assim, para a glória de Deus. Lembra quando eu estava em casa? Um dia um jovem me convidou para ir ao culto. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. E ele me convidou. E eu aceitei aquele convite. Eu fui no culto, no bairro onde eu morava. Lembro até hoje a mensagem que o pastor pregou. Ele pregou sobre o temor a Deus. E sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Lembro que quando ele fez um convite, ele disse assim, ó. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, vem até a frente. Eu não sei te explicar como, mas lá estava eu de joelhos, chorando e dizendo, eu quero conhecer esse Jesus. Algumas pessoas se alegraram, algumas pessoas choraram, me abraçavam, mas quando eu me levantei e fui embora para casa, eu não entendia o porquê eu tinha feito aquilo. Eu não entendia como eu fui até a frente da igreja, no bairro onde eu morava, onde todo mundo me conhecia, ajoelhado e chorando, não entendia. No dia seguinte, eu comecei a me sentir envergonhado, o porquê eu tinha feito aquilo. As irmãs voltaram à minha casa, eu já não quis mais recebê-las. O jovem que me convidou foi à minha casa, eu já não quis mais recebê-lo. Mas os amigos, os colegas da vida do crime, começaram a me visitar. Eles eu comecei a receber. Isso foi uma decisão, uma escolha minha. Se tem algo que eu sempre gosto de dizer, se tem uma coisa que Deus nunca vai tirar de mim e de você, é o poder de escolha. Deus, ele é tão bom, que ele deixa você escolher as sementes que você quer plantar. Mas Deus, ele é tão justo, que ele deixa você colher as sementes que você plantou. Não pense que você está plantando cebola e vai colher tomate. Tudo que plantar, cedo ou tarde, você irá colher. Pastor, você está profetizando? Não, eu estou falando Bíblia.
tudo o que plantarmos, certamente iremos colher. Essa foi a decisão minha. Quando eu deparei, eu estava novamente envolvido no crime. E de uma forma muito maior. Passados-se 3 meses, eu estava me recuperando. Recebi um telefonema de pessoas que queriam encontrar comigo. Chamei 2 conhecidos, nós fomos. Chegando lá, um dos conhecidos, os colegas que estavam comigo, ele viu as pessoas que haviam atirado em mim. E ele me falou, eu virei o carro, só porque eles estavam de carro e de moto. Eles vieram de moto, encostados lá do meu carro. E deram mais vários disparos, onde eu fui atingido por mais 6 tiros. E quem entende de armas, mais 6 tiros de .40. Eu lembro que o primeiro tiro eu ouvi, o primeiro estrondo. Já na sequência, já não ouvi mais nenhum tiro. Mas eu lembro que o carro apagou. Quando o carro apagou, eu senti o meu pé começar a congelar. Um gelo inexplicável foi gelando os meus pés e foi subindo pelo meu corpo. Na mesma forma que esse gelo vinha subindo, eu senti a minha alma saindo fora do meu corpo. Eu já me encontrava por cima do carro. A minha vista foi se escurecendo. Uma escuridão inexplicável. Deus não me permitiu ver nada, mas eu vi uma escuridão inexplicável. E eu lembro que eu escutava as vozes de algumas pessoas que nem me conheciam dizendo assim, ó, ele morreu. Eu estava torcido dentro do carro. As pessoas diziam, ele morreu. Ele morreu. Só porque quando eu ouvi um dos jovens que estava comigo dizendo assim, ó, liga para a mãe dele, que ele morreu. Eu fui tentar me mover. O meu corpo não me obedeceu. Queridos, é terrível. É terrível. Eu tenho certeza que todo mundo que passa por a experiência que eu passei, todos pedem misericórdia de Deus. E nem todos têm a oportunidade que eu estou tendo e você está tendo nesse dia. Nós estamos tendo uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Eu lembro que eu saindo fora do meu corpo, olha o que eu pensei. Olha o que eu pensei. Eu pensei na minha família. Eu lembrei dos meus filhos. Mas nada eles podiam fazer por mim. Foi quando eu lembrei daquele culto que eu tinha ido. Foi quando eu ouvi naquele culto de um Deus. De um Deus que pode mudar a história. Eu lembro que eu falei assim, já sentindo fora do meu corpo, no meu pensamento, Deus, tem piedade de mim. Eu senti uma mão me puxando de volta. Quando eu senti aquela mão me puxando de volta, eu voltei de uma vez. Pá! As pessoas se assustaram. Eu tirei o apoio do meu pescoço e já fui levantando do carro. As pessoas começaram a gritar e dizer, liga para o bombeiro. Ninguém tinha ligado, porque as pessoas tinham me visto todo torcido no carro. Estava esperando a polícia chegar para acionar o ML. Quando eu voltei, as pessoas começaram a chorar e a gritar. Quando o corpo de bombeiro chegou, a primeira coisa que eles fizeram, me deitaram na maca, pegaram um papel alumínio, começaram a enrolar o meu corpo. Lembro que eles pegaram aquele saco para as pessoas quando morrem, colocaram nos meus pés e vieram zipando. Chegou na altura do peito, eu segurei. Aquele médico colocou um óculos, ficou olhando dentro do meu olho, esperando eu acabar de morrer. Eu tenho um amigo que é médico. Ele me disse algo bem interessante, porque eu perguntei para ele. Ele falou que os nossos olhos é como uma lanterna para a medicina. Ele sabe que estamos perdendo a vida pelo nosso olhar. Então ele ficou olhando meus olhos, esperando eu acabar de morrer. Só porque eu não posso culpá-lo. Aquele homem não imaginava a experiência que eu tinha acabado de passar. A experiência de sair fora do corpo e sentir a mão do Deus Todo-Poderoso me trazendo a vida de volta. Lembro que eles ligaram para a UTI móvel, começaram a voltar comigo no hospital.
Encontraram no meio do caminho, quando o médico desceu e disse: olha, esse jovem não vai aguentar passar ele para essa outra ambulância. Então pegaram os aparelhos, vieram a ambulância que eu estava e fomos para o hospital. Chegando no hospital, os médicos ficaram surpreendidos. Falou: esse jovem de novo, esse jovem saiu daqui esses dias. Fizeram uma cirurgia. Na mesma semana eu estava bem. Os médicos iam me dar alta. Lembro que meu pai foi me visitar. Ele entrou, olhou para mim, falou: meu filho, acabou. Você não vai mais morar em Goiânia. Você vai se mudar daqui. Não tem como você mais ficar em Goiânia. Só porque eu tinha endurecido o meu coração. Na primeira oportunidade eu não queria vingança com ninguém. Quando aconteceu isso de novo, o meu pai falando e na minha mente eu pensando assim: eu vou me vingar de todos eles. E pensava assim mesmo: se eu não encontrá-los, eu vou me vingar da família, mas eu vou me vingar. Mas deixa eu dizer algo para você aqui, querido. Meu querido, minha querida que está ouvindo e vendo esse vídeo. Ninguém engana a Deus. Os olhos de Deus estão sobre tudo e sobre todos. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém. Foi quando começou o tratar de Deus na minha vida. Naquela mesma semana, eu comecei a inchar. Inchei muito, minha barriga ficou muito grande. Peguei uma infecção hospitalar. Correram comigo para o centro cirúrgico, abriram a minha barriga. Tiraram todos os meus órgãos. Tiraram de 2 a 3 litros de uma água preta, fedida dentro de mim. Eu fedi em vida. Quando eu voltei da cirurgia, quando eu voltei para o leito, voltei com a barriga aberta. A infecção foi tão forte que eles deixaram minha barriga aberta, porque eu teria que voltar 3 em 3 dias para o centro cirúrgico. 3 em 3 dias, 72 horas eu retornava para o centro cirúrgico e passava por todo esse processo. Tirava meus órgãos, tirava toda aquela água, lavava meus órgãos e colocava de novo. 3 em 3 dias. Passei naquele hospital durante 2 meses e 18 dias. 2 meses sem poder nem engolir a saliva, porque tudo que eu engolia saía pelos buracos dos tiros. Grande foi o sofrimento naquele hospital. E eu posso lhe dizer: ai, quando a mão de Deus pesa. Ai, quando Jeová aperta. Ai, ai, ai. Por mais que eu expressar o que eu passei, ninguém vai compreender. Somente eu e Deus. Lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, preste atenção nessa parte para você entender. Deus falou comigo naquele hospital. Sabe o que Ele falou comigo? Pede perdão para a sua família, que eu vou te levar. Meu pai e a minha mãe estavam me visitando. Eu olhei para eles, muito fraco, a barriga aberta. Disse: pai, mãe, me perdoe. Deus falou para mim de perdão para toda a família, que Ele vai me levar. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorando. Meu pai começou a chorar, minha mãe começou a chorar. Pedi perdão para eles: eu não fui um bom filho, me perdoe. Foi quando eles começaram a falar para meus irmãos, meus tios, meus primos e o hospital. E só entrava 2 por visita, mas como o meu caso já era grave, já estava desenganado pelos médicos, todo mundo que chegava subiam. E todo mundo eu dizia assim: ó, me perdoe. Para tio, tia, primos, até os vizinhos, eu pedia perdão. Chegou a vez de um primo meu, era o único primo que servia a Deus da família. Ele é cadeirante, porque no passado ele levou um tiro no braço, a bala foi na medula, ele não anda. Ele chegou e ele ficou em silêncio, não falava nada. Só quando eu saí do hospital ele me falou o porquê. Ele falou: quando ele chegou perto do meu leito, ele teve a visão do meu velório.
E o que ele poderia falar, ele ficou em silêncio. Só porque antes dele ir embora, ele falou algo. Ele disse assim: primo, por que você não faz um voto com Deus? Eu não sabia orar, muito menos que era um voto. Mas quando ele foi embora, aquela palavra não saiu da minha mente. Um voto com Deus. Um voto com Deus. Foi quando à noite eu falei assim com o Senhor: Deus, eu sei que eu morri naquele carro, mas se eu viver, eu vou viver para pregar a tua palavra. Lembro que passa 3 dias, o telefone tocou. Era o telefone do meu acompanhante, porque as pessoas se reservavam para cuidar de mim. Lembro que era o primo cadeirante. Ele queria falar comigo, mas eu estava passando muito mal, com muita dor. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Só porque ele insistiu, o meu acompanhante pegou o telefone e colocou no meu ouvido. E ele disse: pode falar que ele está ouvindo. E ele disse essas palavras: primo, Deus ouviu a sua oração e manda lhe falar: você não vai morrer. Eu senti um poder sair daquele telefone. O meu corpo se arrepiou todo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas o mais importante, eu tomei posse da palavra daquele homem de Deus. Eu era o único que tinha certeza que eu sairia daquele hospital. Grande foi o livramento do Senhor. Eu passei por vários erros médicos e de todos Deus me guardou. Quando eu ia para o centro cirúrgico, eu ia descansando no Senhor. Quando eu ia para o centro cirúrgico, eu ia com as pernas cruzadas, porque dentro de mim havia a certeza que eu sairia daquele hospital. Eu me lembro que uma madrugada eu passei muito mal. Muito mal. E a minha mãe não estava comigo. E o médico que estava de plantão, ele não queria me levar para o centro cirúrgico, porque ainda não tinha completado as 72 horas que eu tinha passado pela cirurgia. Eu estava com muita febre, nada baixava a minha febre, passando muito mal. Eles não queriam me levar para o centro cirúrgico. E eu passando mal. O médico, as enfermeiras perto de mim, mas não tinham o que fazer. Foi quando a assistente social ou o enfermeiro ligou para minha mãe e disse: Solange, vem para o hospital, porque dessa noite o seu filho não passa. A minha mãe então liga para o meu pai, que estava em viagem, dizendo para ele que o hospital tinha ligado. Ela fala para o vizinho, para a vizinha: olha, eu vou ao hospital, olha a casa. Me ligaram, acho que o Paulo já não está mais vivo, para mim ir para o hospital. E um vizinho foi falando para o outro. Uma multidão de pessoas ficaram na porta da minha casa, esperando o meu corpo chegar. A família, os familiares, os tios foram para o hospital, esperando o meu corpo descer lá de cima. Mas não desceu, sabe por quê? Deus havia prometido que me tiraria daquele hospital. E eu quero falar com alguém que tem promessa. Você que está me ouvindo, vendo esse vídeo e tem promessa do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Se Ele prometeu, queira o homem ou não, queira o inferno ou não, vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na vida do teu filho, do seu esposo, vai se cumprir no meio da sua família. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Aleluia. Passei muito mal. Lembro que o médico estava do meu lado. Eu olhei para ele e disse: doutor, me leva para o centro cirúrgico. Eu não vou morrer, doutor. E eu disse assim a ele: Deus falou comigo. Deus falou que vai me tirar desse hospital. E quando eu falei que Deus falou, ele mudou o semblante. Falou: quem falou? Eu falei: Deus. Deus? Cadê Deus? Ele disse assim: me mostra ele. Se você mostrar ele, eu acredito que ele falou com você. Ele ficou tão nervoso que saiu de perto de mim.
E as horas foram passando. Amanhece o dia 6, amanhã troca o plantão. Quando trocou o plantão, os médicos correram comigo para o centro cirúrgico. Passei horas na cirurgia. Eu já estava acostumado com a anestesia. Quando acabava a cirurgia, poucos minutos, eu abri os olhos. E eu sabia como era o procedimento. Quando alguém ia para o centro cirúrgico e não voltava, perdia a sua vida. E quando eu retornei para a minha maca, quando eu retornei na maca para o quarto, o meu número, o meu nome e o lençol da minha cama já não estavam mais lá. As enfermeiras tinham certeza que eu não voltaria do centro cirúrgico. Só porque eu não posso crucificar as enfermeiras. Elas não sabiam da promessa que Deus havia me feito. Elas não tinham noção daquilo que Deus havia me prometido. Quando eu cheguei lá, estava limpa a minha cama. Elas já tinham passado até álcool no colchão. Então foram agora se preparar, foram pegar o meu nome, foram pegar outro lençol, foram arrumar a cama para me deitar. Elas não imaginavam a promessa, aquilo que Deus tinha falado comigo. Eu lembro que no hospital de urgências tinha televisores. E eu não podia engolir nem a saliva, era dieta zero. Lembro que todos os dias um pastor orava e abençoava uma água. Embora muitas pessoas não acreditam. Mas aquela água que aquele pastor orava, todos os dias eu temava com o médico e tomava aquela água. Todos os dias. E um dia foi diferente. Eu tomava a água, olhava, ela saía pelos buracos. E um dia foi diferente, eu tomei aquela água, eu senti um calor dentro de mim. Olhei nos buracos, aquela água não saiu. O acompanhante que estava comigo começou a chorar. Saiu, chamou o médico veio. Ele disse, olha, ele tomou água, não saiu. O médico olhou para os buracos e disse, vocês estão ficando doidos. Primeiro, eu disse para você não tomar água, senão você vai morrer. Segundo, olha o tamanho desses buracos. Os buracos estavam do mesmo tamanho. Mas Deus tinha curado de dentro para fora. Ele não acreditou e saiu. Mas no dia seguinte, quando troca o plantão dos médicos, vieram aquele tanto de médico. Ele ficou com um copo d'água, esperando os médicos chegarem. Quando o médico chegou, eu falei, doutor, eu estou curado. Eu tomei água, não saiu. Ele pegou o copo d'água, jogou a água fora, ficou um pouquinho d'água só. E ele disse, toma essa água. Eu tomei a água, ele ficou olhando pelos buracos, a água não saiu. Ele foi, pegou mais água, disse, toma essa água. E ele ficava observando os buracos. Eu tomei a água não saiu. Ele saiu, não se contentou, penso eu. Que ele pensou assim, a água é transparente, ele está tomando, está saindo, eu estou vendo. Ele foi lá fora, buscou um líquido azul. Disse, toma esse líquido azul. Eu tomei o líquido azul. Ele ficou olhando, aquele líquido azul não saiu. Eu olhei para o médico, os olhos dele estavam lagrimando. Aquele médico, ele começou a contemplar a glória de Deus naquele hospital. O mais bonito que eu acho, porque foi o mesmo médico que falou assim, cadê Deus? Aonde está Deus? Se fosse nos dias de hoje, pastor Joel, eu diria para ele, ei doutor, o senhor vê o vento? Não. Mas o senhor sente o vento? Sinto. Eu diria, doutor, assim é o meu Deus. Eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. E em nome de Jesus, aonde esse vídeo está chegando agora, que você possa sentir o toque do Espírito Santo. Que Ele possa soprar na tua vida, aonde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu posso senti-lo, Ele. Eu estou sentindo a presença dEle. Aleluia. Que você possa sentir a presença de onde você estiver. Todo mundo se alegrou. Os médicos começaram a projetar na minha alta. Faltavam 2 coisas para eu ir embora para casa. Já completando 2 meses aqui no hospital. 2 coisas. Eu precisava levantar do leito. Já 2 meses sem caminhar. Estava dando frio nas minhas costas. E eles estavam reeducando o meu estômago. Por eu passar 2 meses sem nem engolir saliva. O meu estômago diminuiu. E a medicina chama de reeducamento do estômago. Então eu comia em 5 minutos, 10 em 10 minutos, até voltar a uma dieta normal. Eu estava nesse processo de me levantar. Eu lembro até hoje quando eu levantei. Eu estava ouvindo um louvor e meu corpo começou a pegar fogo. Eu disse, eu quero andar, eu quero andar. E o meu acompanhante era forte, eu ainda cheio de aparelho. Ele me motivando, vamos andar. Ele pegou os aparelhos, colocou nas costas, foi carregando e empurrando. Eu levantei magro, pesando 40 quilos. Levantei magro, comecei a andar por aquele corredor. As pessoas começaram a chorar quando viram eu andando. Os médicos ficavam cutucando um ao outro, eu andando no corredor. E eu nesse processo para ir embora para casa. Já tinha nascido uma pele, porque eu deixei de ir para o centro cirúrgico. Foi quando eu peguei uma outra infecção hospitalar. Os médicos ficaram sem saber o que fazer. Lembro que eles ligaram para um infectologista, para ele comparecer ao hospital. Além de pegar outra infecção, eu peguei uma pneumonia hospitalar. Voltei para o oxigênio. E eu lembro quando o médico chegou, ele foi lá com papel, com o relatório dos medicamentos, das cirurgias que eu já tinha feito. E ele viu o antibiótico que eu estava tomando, ele disse assim, ó, eu não posso tirar esse antibiótico e colocar outro. Olha as palavras dele, vai ser como dar um tiro de canhão e vir com a arma menor e dar outro tiro. Não vai fazer efeito algum. Ele disse assim, ó, mantenha esse antibiótico. Eu tomava o antibiótico mais forte do Hospital de Urgência de Goiânia. Ele disse, mantenha esse antibiótico. Ou seja, acabou para esse jovem. Foi embora. Lembro que estava todo mundo triste, porque estava todo mundo criando expectativa. Alguns diziam assim, ele vai passar um dia na minha casa. Não, na minha. Todo mundo, de repente, outra infecção. Todo mundo ficou decepcionado. A família ficou muito triste. E eu lembro quando o médico foi embora, a enfermeira veio com aquele antibiótico, eu não lembro o nome, mas ele vinha coberto, não podia pregar nem a claridade da luz. Ela chegou para aplicar em mim, eu disse, não vou tomar. Não vou tomar. Pastor, mas por que o senhor falou isso? Vou te dizer. Eu não aguentava mais sofrer naquele hospital. Não aguentava mais sofrer. Ela saiu, chamou o médico veio e disse, Paulo, se você não tomar, você morreu. Não importava. Não importava, eu estava sem força para lutar. Não queria mais tomar aquele medicamento. Eles tentando me convencer, eu não queria tomar, às vezes tomava, às vezes não tomava. Não deixava aplicar em mim. Mas de uma coisa eu lembrei, pastor Joel, da promessa que Deus havia me feito, que me tiraria do hospital. Foi quando eu comecei a orar. Foi quando eu comecei a dizer assim, ó, Deus, lembra, Senhor. Lembra, o Senhor falou que me tiraria do hospital. Lembra, Deus. Lembra. Foi quando Deus entrou em cena, queridos. Sabe quando você acha que está tudo perdido? Lembra a família de Lázaro? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Levando a entender que o Senhor chegou atrasado, mas não. Deus chegou na hora certa, no lugar certo, no momento certo.
Porque o que Deus tinha para Lázaro não era um milagre de cura, mas sim um milagre de ressurreição. Aleluia. Foi quando eu comecei a orar. Lembra, Senhor? Lembra. E quando ninguém podia fazer mais nada por mim, foi quando Deus entrou em cena e mudou toda a história. E eu vou mostrar a cicatriz para você entender. São os buracos dos tiros. Esses 2 buraquinhos aqui, ó. Aquela infecção que ninguém poderia fazer mais nada, começou a sair por aqui, ó. Durante 3 dias, saiu todo pelo meu corpo. Aquela pneumonia, Deus tirou com a mão. Porque eu tirei o oxigênio do meu pescoço, que estava conectado ao aparelho que eu usava, e Deus tirou a pneumonia com a mão dele. Aleluia. Todo mundo se alegrou. Os médicos ficaram impactados. Deus levantou os próprios médicos para cuidar de mim. Chamaram meu pai e disse assim: olha, aluga uma casa perto do hospital, nós vamos lá fazer o curativo no Paulo. Meu pai correu, alugou uma casa do lado do hospital. Comunicou o médico, disseram que me daria alta, porque ele tinha medo de eu contrair outra infecção hospitalar. Foi quando meu pai avisou que estava tudo certo. Eles se apressaram em me dar alta. E agora eles foram escrever a ordem de alta, escrever a medicação que eu tomaria. O meu pai ficou comigo no quarto, estavam esperando o médico voltar, a equipe médica voltar. E o meu pai dizia assim: Paulo, agora também a sua vida acabou. Eu dizia: pai, mas como? Porque o meu pai estava preocupado, pastor Joel. Eu passei por 12 cirurgias. Perdi um rins, perdi o baço, perdi a vesícula. O meu fígado foi reconstituído. E o meu pai estava preocupado como eu trabalharia para sustentar os meus filhos e para comprar um medicamento que eu tomaria para o resto da vida. Essa era a preocupação do meu pai. E quando o médico chegou com a ordem de alta e com a receita médica, estava lá o meu nome, Paulo Henrique Rodrigues. E o nome do medicamento era dipirona. Dipirona serve para dor. Ou seja, depois de 12 cirurgias, perdeu o rins, o baço, a vesícula, 2 meses sem poder engolir nem a saliva, eu saí do hospital tomando dipirona. Sabe o que é isso? Deus, quando faz um milagre na vida de alguém, Ele não faz pela metade. Deus, quando faz um milagre na vida de alguém, Ele faz um milagre completo. E para a glória de Deus, o próximo mês, setembro, se completa 18 anos que aconteceu isso comigo. E se você me perguntar se algum dia eu voltei ao hospital, se você me perguntar se algum dia eu tomei algum tipo de medicamento, nunca. Porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem me sustentado, Deus tem me levantado. E eu estou aqui nessa noite dizendo para você que vai ver esse vídeo, em nome de Jesus, Deus pode mudar a sua história. Aleluia. 18 anos se passaram. Hoje Deus me fez um pregador do Evangelho. Para mim, eu tenho o cargo mais importante dessa terra. Eu sou embaixador de Cristo. Aleluia. Saí do hospital, fui morar na casa onde meu pai havia alugado, do lado do hospital. Fiquei ali fazendo um tratamento com os médicos que cuidaram de mim. Como eu havia dito, Deus levantou os médicos para cuidar de mim. Eu passei 2 anos me recuperando, como eu saí do hospital com a barriga aberta, 2 anos para cicatrizar minha barriga. Saí pesando 40 quilos. Grande foi o sofrimento da minha recuperação.
mas lembro que Deus cuidou de cada detalhe. Comecei a buscar o Senhor. Passa-se 2 anos e pouco, mais ou menos 2 anos e 2 meses. Veio então a dificuldade, né? Eu recebia um auxílio doença, né? Onde eu sustentava meus filhos, né? Cuidava das coisas de casa, porque eu não tinha como trabalhar. Mas eu lembro que quando acabou o auxílio, veio a dificuldade, né? Quando foi tirado para mim esse benefício, tirado de mim esse benefício, então eu não tinha o que fazer. Eu com 13 anos havia entrado no tráfico, não tinha nenhum tipo de profissão, não sabia fazer nada. E quando a dificuldade veio, eu comecei a me esfriar espiritualmente. Já comecei a faltar os cultos, já comecei a ver dificuldade nas coisas, já não queria mais estar participando, me envolvendo com as coisas de Deus. Então o inimigo, ele quer só uma brecha para fazer que nós possamos desanimar, né, para esfriar a nossa fé. Lembra que eu comecei a andar com pessoas erradas novamente? Foi quando eu me deparei no mundo do crime. Eu não sabia fazer mais nada. Eu precisava sustentar os meus filhos, precisava sustentar a minha casa. Lembra que eu envolvi novamente no crime. Passando-se um tempo, mais ou menos alguns anos, 2 anos, lembro que eu recebi um telefonema de um jovem que era meu amigo de infância. Eu, na ocasião, não me encontrava em Goiânia, e ele então foi e pediu uma arma que eu tinha emprestada. Eu emprestei essa arma, e quando eu fui embora para Goiânia, eu tinha uma casa, e essa casa, só ele sabia onde eu morava, só ele conhecia. Eu não levava ninguém na minha casa. Ele havia pegado uma arma emprestada, ele me liga, perguntando se eu estava em casa, e eu disse que sim, que eu estava em casa. Foi quando eu ouvi o barulho de um carro encostando na porta da casa, batendo no portão, perguntando se eu estaria lá. Achei estranho, porque ninguém sabia onde eu morava. Só porque essa casa, quando eu ganhei ela do meu pai, eu convidei um pastor amigo meu, que ele foi na casa para orar. Ele orou na casa. Eu lembro que quando ele chegou na porta da entrada da casa, ele pegou na fechadura e falou assim: mal nenhum vai entrar por essas portas, só se você trouxer para dentro. Ele declarou isso naquela porta e foi embora. E eu lembro quando essas pessoas chegaram lá na porta de casa, perguntando se eu estava lá, começaram a falar que eles eram policiais, mentindo. E eu entrei para dentro, tranquei aquela porta. Eles pularam o muro. Lembro que ficou um na porta com uma pistola, outro na janela. Eu fui, abaixei debaixo da pia, e um na janela falando que era policial. Eu levantei as mãos. Quando eu levantei as mãos, ele começou a atirar. Eu corri, pegou tiro no meu braço, nas minhas costas, no meu joelho. Levei mais 5 tiros nesse dia. E tendo o corpo da mesma forma que vocês viram nas fotos. Eu lembro que eu fui para o quarto, quando eu olhei na porta de vidro, que era aquela porta de correr de vidro, a chave ainda estava lá. Ele poderia ter só quebrado aquele vidro e abrido a porta. Só porque um homem de Deus tinha declarado que pelaquela porta mal nenhum entraria. Eu creio que um anjo do Senhor estava segurando aquela porta. Mesmo eles atingindo o meu corpo, eles não conseguiram entrar por aquelas portas. Foi quando um deles falou: vamos embora, que eu acertei ele. Eu estava no outro quarto, sangrando muito. Lembro que eu estava sangrando muito. E eles abriram o portão, atiraram o portão, derrubaram o portão, entraram no carro e foram embora. Foi quando eu saí para fora e pedi ajuda. Me levaram para o hospital. Chegando lá, no hospital, fizeram todo o procedimento, viram que não pegou nenhum tiro em lugar letal. Não pegou nenhum tiro em lugar letal, não pegou nenhum tiro na barriga, nem na cabeça, pegou no braço, no joelho, nas costas. Na mesma hora eu tive alta. Na mesma hora eu saí do hospital. Saí muito quebrantado, porque eu tinha afastado a presença do Senhor. Eu tinha me afastado, saí muito quebrantado, chorando muito de todos os detalhes quando eu lembrava. Como Deus me guardou naquela casa, como Deus me livrou naquele dia. Lembro que mesmo assim, me recuperando,
ainda continuava no crime. Né? O diabo colocou na minha cabeça que eu não tinha mais perdão. O diabo falava comigo, você não tem mais perdão. Eu acreditava naquilo. Né? Envolvido de cabeça no crime novamente. Lembro que uma vez eu fui em Goiânia e eu tinha acabado de chegar na esquina onde eu morava, quando veio uma moto e uma mulher desceu da moto. Essa mulher apontou uma pistola no meu rosto e falou assim, hoje você morre. E aquela mulher não conseguiu destravar a pistola, e daquela pistola não saiu nem um tiro para me atingir. Eu consegui sair correndo. No dia seguinte, meu pai tinha me ligado e falado, Paulo, você tem que sair de Goiânia. Ele estava viajando, eu falei, não pai, eu vou sair, porque eu não sei o que está acontecendo, não sei quem é essa mulher. Eu sabia que eu me encontrava em uma guerra, por causa do tráfico de droga, mas não sabia quem era aquela mulher. Falei, não, eu vou sair. Foi quando eu estava organizando minhas coisas, organizando meu carro, chamei um conhecido para ir comigo, fomos para casa de um amigo, nos organizarmos para viajar. Era mais ou menos 3 horas da tarde, quando eu peguei a estrada. Eu lembro que eu estava na BR-153 em Goiânia, e subindo uma ponte, veio um carro que saiu de trás um caminhão, encostou do lado do meu carro. E eles deram vários disparos, que atingiram todos os vidros do carro. Quebrou o vidro de trás, o das 4 portas. O único vidro que ficou inteiro foi o vidro da frente. E quando eles passaram atirando, foram embora, eu encostei o carro. Quando eu encostei o carro, eu desci daquele carro. Quando eu olhei, aqueles buracos de bala, de um lado da porta para o outro lado. Tinha bala no volante, bala no banco. Eu olhei em mim, olhei no meu corpo, olhei para o meu colega. Não tinha nenhuma marca de tiro em mim nem nele. Quando eu olho aquele carro, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque, humanamente falando, era impossível não pegar nenhum tiro em mim, nem no rapaz que estava comigo. E eu estava nessa condição, já com o meu corpo desse jeito. E eu lembro que eu comecei a chorar muito. Ajoelhei. E naquele dia, Deus falou comigo. Deus falou assim, meu filho, eu te perdoo. Foi quando eu comecei a me voltar para Deus novamente. Foi quando eu abandonei o tráfico. Já não quis mais mexer com coisa errada. Pedi ajuda para o meu pai. Então tiramos a minha carteira de motorista de caminhão. Então comecei a procurar trabalho. Consegui um emprego. Lembro que foi muito difícil, não foi fácil. Porque abandonar o crime não é fácil. Mudar de vida não é fácil. Mas eu estava determinado. Eu estava, a partir daquele momento, determinado demais, nunca mais mexer com nada errado. Então comecei a trabalhar. Eu bebia muito, mas não vivia mais com coisa errada. Preguei a profissão de caminhoneiro. Comecei a viajar por todos os lados. A minha esposa buscando a Deus, e eu ainda não tinha retornado para a igreja. Mas trabalhando, comecei a levar uma vida honesta. E eu lembro a última vez que eu bebi, um dia do meu aniversário. Estava na casa do meu pai. Tomei toda a cerveja que tinha. E olhei para o meu pai e disse, pai, nunca mais eu vou beber. Ele falou, você fala isso direto. Eu falei, mas agora eu estou decidido. E para a glória e honra do nome do Senhor. A partir daquele dia eu nunca mais bebi. Foi quando eu me voltei a Deus. Me reconciliei. Comecei novamente a buscar a Deus. Então agora trabalhando e buscando a Deus. Glorificando o nome do Senhor. O Senhor agora foi fazendo eu ter entendimento da palavra. Porque o que eu entendo hoje, quando eu afastei da presença do Senhor, eu não tinha um entendimento profundo dessa palavra. Porque quando a gente temos um entendimento profundo da palavra, podemos passar por que passarmos, mas nunca abandonaremos a Cristo. Hoje eu tenho essa compreensão. Então passei lutas, dificuldades, mas passei para a glória do nome do Senhor. Lembro que então agora eu passei alguns anos, eu fui separado da missionário. E trabalhando de caminhão, viajando por vários estados brasileiros como caminhoneiro.
só porque algo faltava, porque eu recebia convite de pessoas para ir ministrar a palavra do Senhor, e eu não poderia ir, porque eu estaria viajando, e as pessoas me convidavam, eu dizia, não posso, eu vou estar viajando nessa data. E eu lembro que um dia eu ouvindo um louvor, entrei na Transamazonas com o caminhão carregado, e o Senhor falou comigo. Eu lembro como se fosse hoje, Deus falando comigo. Eu comecei a chorar, sendo ministrado pelo próprio Deus. E Ele falou assim: meu filho, você está onde você quer, mas não aonde eu quero. Eu ganhava bem como motorista de caminhão. Ele diz: você está onde você quer, não onde eu quero. E Ele diz assim, ó: você disse que viveria para mim. Deus me lembrou do voto lá no hospital, quando eu estava desenganado dos médicos. Você viveria para mim. Foi quando eu lembrei, quando eu estava desenganado, que eu disse: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou viver para pregar a tua palavra. E quando eu retornei para Goiânia, eu lembro que falei para minha esposa o que tinha acontecido. Ela estava insegura, com medo de eu sair do trabalho, porque Deus estava me cobrando para pregar o evangelho. Não tinha como eu conciliar missões e estando como caminhoneiro trabalhando. Não dava. E eu lembro que eu falei para ela, e Deus começou a levantar pessoas para falar comigo. Foi quando um dia eu cheguei na empresa e pedi conta. O patrão gostava muito de mim. Ele falou: o que você está falando, Paulo? Eu disse: não, eu vou sair. Ele: o que aconteceu? Vamos conversar. Eu disse: não, chefe, eu vou sair. Eu falei para ele: eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso cumprir aquilo que eu falei a Deus. Eu fiz um voto com ele. E eu fui contar a minha história para ele. Ele não sabia o meu passado. Ele não sabia as marcas que eu carregava no corpo. Foi quando eu contei para ele, ele foi e entendeu o momento que eu estava vivendo. Naquela chamada, aquele fogo que ardia no meu coração. Foi quando eu saí da empresa. Então eu comecei a receber os convites. E através de um convite, Deus foi abrindo outra porta. Foi abrindo portas. Me deparei já há algum tempo pregando pelo Brasil afora. Preguei em várias cidades do Brasil, em vários estados. Eu, a minha esposa e meus filhos eram pequenos, viajavam comigo. Pregamos por vários lugares. Deus ainda foi abrindo, pondo pessoas para nos ajudar. E há 10 anos, Deus me fez um pregador. Há 10 anos, Deus me fez um ministro do evangelho. E há 10 anos, eu vejo Deus cuidando de cada detalhe. Há 10 anos, o Senhor tem me sustentado. Me levou em vários lugares. Para a glória do nome do Senhor. Já orei para milhares e milhares de almas, dizendo sim para Jesus. Mas uma delas me marcou. No início do meu testemunho, eu falei que muito novo eu saí de casa, porque meu pai chegava bêbado, espancando a minha mãe, espancando o meu irmão, espancando a mim. Eu lembro que eu fui pregar em Goiânia no culto de missões. E eu viajava muito, meu pai. Então ele foi me ver pregar, porque no dia seguinte eu iria viajar. E ele nunca tinha pisado numa igreja evangélica. E ele foi naquela noite. E eu preguei sobre o amor de Deus. Falei: queridos, eu não merecia, mas o amor de Deus me alcançou. E eu fiz um convite, disse: se tiver alguém aqui para Jesus, vem para Jesus. A primeira pessoa a se ajoelhar foi o meu pai. Eu orei por ele, aceitando Jesus. O meu pai desceu as águas. E para você entender, há 1 ano e 10 meses atrás, no dia do meu aniversário, meu pai, com 59 anos de idade, me ligou, muito feliz: meu filho, Deus te abençoe, parabéns. Ele me ligou 11h09 da manhã. 2 horas da tarde, meu pai infartou e morreu. E se tem algo que eu carrego no meu coração, por ter tomado a melhor e maior decisão da minha vida, que foi servir a Deus, foi saber que eu orei pelo meu pai, eu discipulei ele, e hoje eu tenho certeza que ele está com Cristo, e que muito em breve irei encontrar com ele, e viveremos juntos para sempre, do lado do Senhor Jesus. Valeu a pena,
Largar tudo foi muita luta, muito sofrimento, muita perseverança, mas nunca desisti de Cristo. Sofri muito, mas Deus não me entregou à morte. E para concluir com essa minha história, com esse meu testemunho, hoje sou casado, tenho 6 filhos, 3 no tempo do Egito, 3 filhos hoje com a minha esposa. Somos pastores, cuidamos de uma igreja. Há 6 anos somos pastores de uma igreja. Através dessa igreja, iniciamos um trabalho para cuidar de homens em situação de rua e dependência química. Hoje temos um centro de recuperação que cuida de homens em situação de rua e dependência química. Hoje sou educador social de outra instituição e sou o diretor dessa instituição que nós iniciamos através da igreja. E para a glória do nome do Senhor, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. E eu quero que através desse testemunho, através da minha história, Deus possa tocar na tua vida. Eu quero dizer para você, jovem, eu quero dizer para você, homem, que você tem a oportunidade de se render a Jesus. E eu posso lhe garantir, Ele irá mudar a sua história. O crime não compensa. Eu sou um dos poucos que tem a oportunidade de abandonar o tráfico de droga. Eu sempre digo isso e entendo, por saber que eu alcancei um nível alto no tráfico de droga, na hierarquia do tráfico, e para sair de lá só Jesus. Mas eu quero dizer para você que vai ver esse vídeo, se você hoje entregar sua vida para Jesus, eu lhe prometo que Ele vai mudar a tua história. A tua vida nunca mais será a mesma. E eu quero convidar você a me seguir no Instagram, Paulo Rodrigues 2009, e também conhecer o sítio, é o sítio AME, né? Ou seja, Ministério AME. Por que AME? Porque eu sei o quanto eu não merecia, mas o amor de Deus me impactou. O amor de Deus me alcançou. Entra no sítio AME. É o sítio aonde eu cuido de homens em situação de rua e dependência química. Conheça o nosso trabalho e que através dessa história Deus possa tocar em você. Deus abençoe. Muito obrigado a toda a equipe Semeando Vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.